Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais famosas e, vamos combinar, perturbadoras da literatura, a Metamorfose de Franz Kafka. Mas olha, isso aqui é muito mais do que só a história de um cara que vira um inseto. É uma análise afiadíssima sobre isolamento, sobre família e sobre o valor que a gente dá para alguém quando essa pessoa, de repente, deixa de ser útil. E é assim, ponto. Sem nenhum aviso, sem explicação, a gente é jogado direto no pesadelo do Gregor Samsa. Essa frase de abertura, uma das mais icônicas que existem, já define o tom da coisa toda. Surreal e angustiante. Não tem um porquê, é só um fato. Aconteceu. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A primeira parte da história foca nesse choque inicial. Mas o verdadeiro absurdo não é nem a transformação física em si. O mais bizarro é o contraste gritante entre o corpo novo e monstruoso do Gregor e as preocupações dele, que continuam desesperadamente humanas. E aqui está o coração do que a gente chama de kafkiano. Imagina só, Gregor acorda como um inseto gigante, nojento, mas a cabeça dele continua presa na rotina de um caixeiro viajante. Ele não está pensando, meu Deus, eu virei um inseto. Ele está em pânico porque perdeu o trem das 5 e vai ter que encarar o chefe. É essa desconexão total entre o horror físico e a mesquinhez das preocupações do dia a dia que já deixa a história tão perturbadora desde o comecinho. A reação da família é um espelho perfeito das preocupações do Gregor. O pânico deles não é pela saúde do Gregor, pelo bem-estar dele. Nada disso. A mãe está preocupada com o trem, o pai está batendo na porta impaciente. E a ansiedade de todo mundo atinge o pico quando o chefe do escritório aparece. A questão ali não é o que aconteceu com o nosso Gregor, e sim como é que isso vai afetar o emprego dele e o nosso sustento. E essa citação da mãe, nossa, ela é absolutamente reveladora. Mesmo na preocupação dela, a identidade do Gregor já está definida só pela função que ele tem, a de provedor. Ele não é o filho, ele é o rapaz que não pensa senão no emprego. A maior virtude dele, que era a dedicação total ao trabalho, de repente vira só mais um detalhe do problemão que ele se tornou. Então, chegamos no ponto de virada. Gregor, ainda tentando se explicar com aquela voz de bicho, finalmente consegue abrir a porta. É aquele momento de clímax, sabe? A hora em que a realidade privada e monstruosa dele bate de frente com o mundo lá fora, representado pela família e, mais importante, pelo chefe. A reação é imediata e é catastrófica. O chefe dá um passo para trás horrorizado e simplesmente foge. A mãe desmaia e o pai. Em vez de qualquer compaixão, ele reage com violência pura. Ele pega uma bengala e, com um ar cruel, como diz o texto, empurra o Gregor de volta para o quarto, machucando ele no processo e bate a porta. A rejeição é instantânea e é absoluta. Agora a gente entra na segunda fase da história. A vida do Gregor vira um confinamento. O choque inicial passa e dá lugar a uma nova e terrível rotina que é marcada pelo isolamento completo e pela destruição lenta da identidade dele aos olhos de quem ele mais amava. A palavra-chave aqui é exatamente essa: alienação. Gregor não está só fisicamente isolado no quarto dele. Ele se torna um estranho, uma coisa, para a própria família. A humanidade dele vai sendo esquecida e ele passa a ser definido só pela aparência monstruosa que tem. O mais interessante aqui é como a gente vê a degradação do único laço humano que ainda restava para o Gregor. A irmã dele, a Gretchen, no começo é a única que cuida dele, que mostra um pingo de compaixão, mas essa compaixão rapidinho vira um dever, depois vira nojo e no final vira negligência total. A evolução da Gretchen é o reflexo perfeito da alienação de toda a família. Bom, com o Gregor sem poder trabalhar, a dinâmica financeira da família vira de cabeça para baixo. O pai revela que tinha umas economias guardadas, o que é uma surpresa para o Gregor, mas não é o suficiente. Então todo mundo é forçado a arranjar um emprego. O pai, a mãe e a Gretchen. O foco da família muda completamente para a própria sobrevivência. E conforme a família se expande para o mundo do trabalho, o mundo do Gregor, bom, ele encolhe. O universo dele se limita primeiro ao quarto, depois ao espacinho escuro debaixo do sofá. Essa reclusão física é um espelho perfeito do isolamento emocional dele. A família, agora sobrecarregada, cansada, simplesmente não tem mais tempo nem energia para ele. A retirada dos móveis do quarto é um momento crucial. A Gretchen acha que isso é prático, para dar mais espaço para o inseto rastejar. Mas a mãe, num raro momento de empatia, percebe o que aquilo realmente significa. É apagar os últimos vestígios da humanidade do Gregor. Ao tirar as coisas dele, eles estão tirando a história dele e aceitando que o filho que eles conheciam já era. Uma única maçã.
Esse é o clímax desse ato de isolamento. Num acesso de raiva, o pai começa a atirar maçãs no Gregor, e uma delas fica encravada nas costas dele, causando um ferimento grave que nunca vai sarar. Esse ato de violência sela o destino dele. Ele não é mais um filho doente, ele é um bicho, uma praga que precisa ser atacada. E a gente chega no terceiro e último ato, que é onde a paciência da família se esgota de vez. A presença do Gregor já não é só um inconveniente, é um fardo insuportável que ameaça destruir a vida nova que eles estão tentando construir. A situação do Gregor só piora. Ele tá ferido, fraco, o quarto dele, que era seu refúgio, vira um depósito de lixo. A família, para ganhar mais grana, aluga um quarto para 3 inquilinos e a existência do Gregor vira um segredo vergonhoso que precisa ser escondido. E a porta para a sala, que era a última janelinha dele para a vida da família, agora fica quase sempre fechada. Mas, no meio de toda essa decadência, tem um último brilho de humanidade. A Grace começa a tocar violino para os inquilinos e o Gregor, atraído pela música, uma conexão com o passado dele, com o amor que ele sentia pela irmã, ele sai do quarto. Ele não tá tentando assustar ninguém. Ele só tá sendo movido por algo bonito, por um desejo de se reconectar. Só que esse último ato leva ao veredito final. A aparição dele apavora os inquilinos que ameaçam ir embora sem pagar. É a gota d'água. E é a Grete, aquela que antes cuidava dele, que dá a sentença de morte. Ela argumenta que aquilo não é mais o Gregor. O verdadeiro Gregor, ela diz, teria ido embora por conta própria para poupar a família. Ela basicamente arranca a identidade dele e, com isso, o direito dele de existir. E assim a história vai se arrastando para sua conclusão inevitável. Mas a morte do Gregor não é mostrada como uma tragédia. Pelo contrário, ela é retratada como uma libertação. Não para ele, mas para a família dele. Depois de ouvir o veredito da irmã, Gregor volta para o quarto pela última vez. Ele meio que aceita o seu destino, morre em paz durante a noite e os últimos pensamentos dele são para a família, de quem ele se lembra com ternura e amor. A morte dele é, na cabeça dele, o último serviço que ele pode prestar. A reação da família ao encontrar o corpo é chocante de tão honesta. Não tem luto, não tem tristeza, só alívio. As palavras do pai, louvado seja Deus, resumem o sentimento de todo mundo. O fardo finalmente foi embora. E este último contraponto mostra o contraste de forma brutal. Com o Gregor, a família estava presa, exausta, sem esperança. A morte dele é literalmente uma metamorfose para eles. De repente, eles estão livres. No mesmo dia da morte dele, eles saem para passear, fazem planos para o futuro e reparam em como a Grete virou uma moça bonita, pronta para casar. A vida deles recomeça exatamente no momento em que a dele termina. Isso nos leva à pergunta final desta análise. A transformação do Gregor foi física, instantânea, mas a da família foi gradual, foi emocional e moral. Eles se transformaram de pessoas dependentes, estagnadas, em sobreviventes pragmáticos, e no fim, em pessoas com um futuro promissor. Mas a que custo? A verdadeira metamorfose, e talvez a mais perturbadora, não tenha sido a de Gregor, mas sim a da própria família. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.